falando desde o início da superioridade de Cristo. É o que nós temos que sempre relevar. É a superioridade de Cristo. Por quê? Ele é o nosso Salvador eterno. Jesus pagou um preço muito alto para que a gente um dia pudesse chegar à presença de Deus, porque estava longe de Deus, longe. E o homem sem Deus não é nada. Você pode ser o maior QI dessa vida. Você pode ser o mais importante do Brasil, do mundo. Se você não tiver a sua fé em Cristo Jesus, você não é nada. Porque o homem veio do pó e ao pó retornarás. Mas a sua alma e o seu espírito vai para Deus. Ele não morre. A sua alma e o seu espírito não morrem. Então, nós somos o espírito vivificado na carne. Nós somos encarnados. Entendeu? Mas quando a gente morre, o espírito volta para Deus. Ele é o dono. Ele soprou na narina de Adão e Adão levantou do pó. Amém? Então, nós precisamos sempre dar valor ao sofrimento de Jesus. Porque nem tem ninguém que pudesse cumprir o que Jesus cumpriu. Ninguém. Nem reis, nem rainha, nem ninguém. Por mais santo que seja, ninguém cumpriu o que Jesus cumpriu. Por isso que ele é sacerdote e rei para sempre. Aleluia. Abra sua Bíblia em Hebreus 9. Paulo, como a gente vem falando no versículo 6, versículo 8, Paulo vem falando da superioridade de Cristo. E hoje ele está falando do tabernáculo terrestre e do tabernáculo celestial. Primeiro, a aliança. Primeira aliança, o tabernáculo da terra, terrestre. Amém? Então, ele faz uma comparação do tabernáculo da terra e o tabernáculo celestial, que é Cristo. Amém? Então, ele vai começar falando do tabernáculo da terra. Diz assim, ó: os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado, e o seu santuário era terrestre. Havia uma preparação, quando o tabernáculo da terra, quando Moisés fez, que Deus mandou que ele fizesse, o tabernáculo da terra, quando o sacerdote ia entrar, chamava o pátio, antes de eram o pátio, o tabernáculo, o santo e o santíssimo e o santo dos santos. Olha só, tudo isso tinha um propósito, todos eles apontavam para quem? Para Cristo. Tudo que se fazia nesse tabernáculo era para Cristo, era o futuro que chegaria. Então, no tabernáculo da terra, ele diz assim, ó: ora, a primeira aliança também tinha preceito, quer dizer, tinha suas regras. O sacerdote ele não podia entrar no templo sem se consagrar. Amém? É igual aqui na igreja. Você vem para a igreja. Quando você chega na igreja, qual é a tua função de chegar na igreja? É você sentar, ou então você falar com as pessoas, tudo bem? Mas em primeiro lugar você tem que falar com quem? Com Deus. Amém? Você tem que pedir perdão a Ele, porque por mais salvo que você seja, por mais santo que você seja, você é pecador. Remido, mas é pecador. Amém? Então a gente diz: Senhor, poxa, me perdoa se eu fiz algo que entristeceu o Senhor, me perdoa.
pela minha ignorância, a gente fala com Deus, a gente se humilha. Então, o sacerdote era a mesma coisa. Ele, antes de entrar, ele tinha preceito para você louvar a Deus. Você não podia chegar lá no templo, chegar e falar com Deus, ou então começar a cantar, né? Assim, você tinha que ter uma reverência. Amém? Então, o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Havia preceito de serviço, está vendo? De serviço sagrado, e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chamava o quê? Santo lugar. Naquela primeira, depois do pavimento, tinha o local. No pavimento tinha uma bacia, né? Primeiro pavimento. O sacerdote entrava, lavava as mãos, tinha uma bacia, do lado tinha uma mesa e tinha o altar de bronze. O altar de bronze, ele queimava, matava os animais, queimava a gordura, representando cruz, representando Jesus na cruz. Ele fazia mas primeiro ele tinha que haver uma preparação dele. É igual você vem na igreja, tem que ter uma preparação para Deus te abençoar. Você sai da sua casa em espírito de oração. Você não levanta de manhã, você toma seu banho, mesmo você fazendo as coisas, mas o seu espírito está ligado aonde? Em vir na casa do Senhor. Então você está sendo preparado para chegar aqui e Deus te abençoar. Amém? Então, assim também era. Tinha mesa, a exposição dos pães, se chamava o Santo Lugar. O pão que tinha na mesa representava quem? Cristo. Era simbólico. Representava Cristo. Jesus disse: eu sou o quê? O pão. Abra sua Bíblia aí. João 6,35. Vamos ver o que Jesus falou aqui. Em João 6,35. Está aqui. No seguinte, a multidão que ficara de outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco que Jesus não embarcara nele com seus discípulos. Tendo eles partido, entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberiade. Pula aí, 35. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou. Versículo 35. Eu sou. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim. Jesus, ele tinha 7 títulos. Ele disse: eu sou o pão da vida, que já representava ali na terra, no tabernáculo, era o pão que representava o Cristo. Jesus é o pão da vida. Ele disse para aquele povo de Israel: vocês receberam o maná do Moisés, que veio do céu, mas eu sou o pão que desceu do céu. Vocês comem esse pão aí e vai ter fome, mas eu sou o pão da vida. Aleluia! Glória a Deus! Se vós comer de minha carne, não terá fome. Amém? 7 coisas Jesus falou. Eu sou. Abra a sua Bíblia aí. Em João 8. Aí mesmo. João 8, 12. Vamos ver o que ele falou em João 8, 12. De novo, Jesus falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém, igreja?
Segunda vez que Jesus fala, eu sou a luz do mundo. E lá no tabernáculo tem o candeeiro. Volta lá, Hebreus. Lá no tabernáculo tinha um candeeiro, que já representava a luz. Aqui, ó, a exposição dos pães se chamava Santo Lugar. Versículo 3. Por trás do segundo véu se encontrava tabernáculo que se chamava Santo dos Santos. Aí já é outro recinto, nós vamos chegar lá. Mas eu quero falar para você o que tinha no Santo Lugar. O Santo Lugar, todo dia o sacerdote tinha que fazer oferenda, orações. Nesse lugar tinha a mesa, que era o pão, né? Tinha o candeeiro, que era a luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Você sabe que Jesus tem 7 palavras que ele falou, mas só uma ele dividiu com a igreja. Foi essa. Eu sou a luz do mundo. E lá na frente, vocês vão ver, ele vai dizer assim, vós sois a luz do mundo. Não é assim? Então vamos confirmar isso. Então, ele está dizendo aqui. Então, Jesus, nós falamos, ele é o pão da vida, ele é a luz. Vamos ver o que Jesus é mais? Vamos ver o que Jesus é mais. Abra sua Bíblia aí em Mateus. Não, abre sua Bíblia em João 10, versículo 11. Aí mesmo. João, onde você foi? João, deixa lá, segura lá a página de João. Segura a página de João. Deixa João correr, não. João 10, 11. Olha quanto título Jesus tinha, porque ele é tudo isso. João 10, versículo 11. Olha o que diz. Eu sou o bom pastor da vida. Que lindo, né? É? 9? Não, aqui é 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. Não está escrito aí? Tá. Então, outro nome que Jesus é. Ele é o bom pastor. Amém, igreja? Vamos ver outra aí também, João 11, passa uma folhinha. João 11, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia! Mas ainda tem mais. Jesus tem mais. João 15, vai passando, João 15. João 15. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais o quê? Ele é a videira verdadeira. Aleluia! Glória a Deus! Então, Jesus é o pão da vida, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a ressurreição e a vida, Jesus é a videira verdadeira, e tem mais um. Eu sou o caminho, e ele é o bom pastor. Amém? São 7 títulos. Mas desses 7 títulos que Jesus é, ele dividiu com a igreja. Foi, vós sois a luz do mundo. Ele não poderia ser, vocês é o pão da vida. Nossa, seria amargo demais, não? Jesus é o pão da vida. Mas ele dividiu com a gente, com a igreja. Vós sois. Vós sois. Então nós temos que levar a palavra do Senhor. Amém?
Eu sou a porta. São 7. Eu sou a porta, né? Que é Mateus, né? João. Hã? Então, tudo que você fizer aqui na terra para agradar a Deus, não adianta. Se for ritual, Paulo falava para essa igreja: vocês estão querendo voltar a praticar o que era praticado no templo, na terra? Jesus é superior a tudo isso. Não precisa mais. Amém, igreja? Você não precisa mais de fazer nada. Você só tem que crer na graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então ele fala aqui para a igreja, volta lá em Hebreus. Então ele diz aqui em Hebreus que do 1 até aqui, ele está falando do tabernáculo da terra, que era o que? Simbolismo, era sombra do que haveria de acontecer. Amém? Agora ele vai falar do terceiro tabernáculo, que esse é o que realmente interessa para nós. Versículo 3. Ele diz assim, ó: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama Santo, o qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava a urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Tá vendo? E o querubim, aqui ó, e sobre ela, sobre a arca, estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobria o propiciatório. Dessas coisas, todavia, nós falaremos agora para frente, que ele fala. Daqui para frente, ele vai explicar o que tinha dentro do Santo dos Santos. A arca da aliança era toda de ouro, tinha o querubim, um do lado, outro do outro, protegendo, quer dizer, louvar, dando glória a Deus. Amém? Então, nessa arca, dentro da arca, tinha o maná. O maná era o pão que desceu do céu. Naquele dia, Jesus jogou, Deus jogou para o povo de Israel maná. Eles estavam com fome. Então, Deus jogou pão do céu para eles. Carne. Amém? E eles comiam. E ainda assim murmuravam. Então, ali já representava, era símbolo do que seria mais tarde. Jesus é o próprio pão, é o Cordeiro de Deus. Amém? Então, ali dentro da arca tinha o maná, tinha a tábua da lei, que Moisés escreveu, os 10 mandamentos, e tinha também a vara de Arão, que a vara de Arão floresceu, e ela dava fruto, ela transformava. Amém? E deu fruto, deu amêndoas. Você é uma amêndoas. Significa que Jesus, quem é de Cristo, dá fruto. Jesus disse: eu sou a videira, quem está em mim dá fruto. Então, a vara de Arão significava também o Espírito Santo. Amém? Você tem o Espírito Santo, você tem que dar frutos. Você olha com a árvore, aí você diz: puxa, que fruto gostoso dessa árvore, né? Jesus, ele chegou numa árvore e ela não deu fruto. E ela tinha que dar fruto, porque ali chegou o Criador dela. Ah, mas não era a época de dar fruta. Mas para ele tinha que dar. O vento obedeceu a Jesus. Jesus disse: aquieta-te. E o mar cessou. Obedeceu a ele. Jesus olhou para a árvore procurando fruto. Tinha que ter pelo menos um para ele. Não. Ela tinha que se virar, mas tinha que dar o fruto para ele. Ela não deu, então ele amaldiçoou ela. Amém? Ela secou pela raiz. E os discípulos: Senhor, a árvore que o Senhor amaldiçoou, ela está seca.
Jesus falou assim também. Você vê como a palavra de um homem de Deus tem força. Amém? Por isso que nós cristãos, nós não devemos desejar mal às pessoas. Não devemos amaldiçoar ninguém, porque você tem muita força na tua palavra. É igual a mãe. A mãe que chega e fala cruelmente com o filho: você é isso, você é o vagabundo, você está amaldiçoando seu filho. Não faça isso. Se você fez até agora, não faça mais. Amém? Pede perdão a Deus e não faça mais, porque você amaldiçoa seu filho. Porque você é uma autoridade de Deus. Deus te dá autoridade como mãe e como pai para você falar com seu filho: meu filho, ó, não faça isso. Você é um homem de Deus. Ah, mamãe, quem sou eu para ser um homem de Deus? Você é um homem de Deus. Você é filho de Deus. Você é nascido da fé da sua mãe. Aleluia. Você vai quebrar o bichinho. Vai quebrar ele. Ele vai pensar 2 vezes antes de falar alguma coisa para você. Amém? Então, ali estava o maná, estava a tábua, Paulo está falando para eles. Estava a vara de Arão. E o sacerdote que entrava ali, ele só entrava uma vez por ano. Tá? Diz aqui, ó. Estava a aliança. O bordão de Arão que floresceu, as tábuas da aliança, 5. E sobre ela os querubins da glória, com sua sombra, cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora. Pormenorizadamente. Que nome, hein? Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entra no primeiro tabernáculo o sacerdote, para realizar os serviços sagrados. Ele está dizendo assim, ó, primeiro entra o sacerdote comum. Ele entra lá, faz a limpeza, lava as mãos, recebe as oferendas, recebe o bode, recebe o carneiro, ele leva para a mesa, faz a matança, entendeu? Primeiro o serviço da casa, ele está falando aqui. Ele está relembrando ao povo, aquela igreja dos hebreus, ele está relembrando o tabernáculo da terra. O trabalhão que eles tinham, que hoje não precisava mais. Então ele está dizendo aqui, ó. Continuamente entra no primeiro tabernáculo o sacerdote, para realizar os serviços sagrados. 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo. Amém? Ele está dizendo o seguinte, que esse sacerdote que entra uma vez por ano é o sumo sacerdote, não é mais o sacerdote comum, e o sumo sacerdote, só ele podia entrar no Santo dos Santos. Tinha uma cortina que ninguém podia olhar, se você olhar você morria. Entendeu? Então, quando Jesus morreu, Jesus estava na cruz, que choveu, que deu relâmpago, o véu se rasgou. Aleluia! O véu se rasgou. Agora todo mundo pode. O sacerdote trazia, o profeta trazia Deus para o povo. Jesus é o sumo sacerdote. Ele faz assim, ó, ele leva o povo para Deus. O sacerdote faz isso, ó. O sumo sacerdote leva o povo para Deus. Amém? Jesus levou a gente para Deus. Ele trouxe a gente de volta. A gente tem esperança de morar no céu, porque Ele está lá orando por você. Ele é o sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote tinha essa obrigação. Primeiro ele fazia, ele oferecia o holocausto para ele. Mesmo ele sendo sumo sacerdote, ele fazia. E depois ele fazia, pegava o cordeiro, matava e jogava em cima da arca da aliança. Espalhava o sangue, representando quem? Cristo. E ele jogava no chão, 7 vezes no chão, assim, para dizer que a gente era perfeito diante de Deus.
representava o povo, jogando no chão, ó, 7 vezes. Mas ele, em cima da arca ele só jogava uma vez. Amém? Foi o que Cristo fez, o único sacrifício. Único. Amém, igreja? Então ele diz aqui, ó, uma vez por ano, não sem sangue, quer dizer, nem sem o sofrimento, sem o sacrifício dele, ele não podia entrar. Amém? Ele tinha que primeiro fazer o sacrifício dele, trazer o dele primeiro, para depois fazer para o povo. Amém? É isso. Uma vez por ano, que oferecia por si e pelos pecados da ignorância do povo. 8. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, com letra maiúscula, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então ele está dizendo, enquanto estava na terra, era isso. Mas quando Jesus se manifestou, Jesus cumpriu tudo. Amém? Cumpriu tudo. Então Paulo está dizendo para eles, ó, vocês querem voltar a praticar essas coisas? Vocês querem voltar, sair do cristianismo e voltar ao judaísmo? Vocês estão se crucificando Cristo de novo. É igual as pessoas, eles estão na igreja Universo Cristo em Ação. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Ontem eu conversei com uma pastora de outro ministério. E ela falou para mim que ela não dá nada na igreja dela. Eu digo, a senhora prega graça pura? Olha o que ela me falou. Não, eu prego a graça, aqui não tem campanha, aqui não tem... É tudo fácil falar isso. Mas dá o óleo. Eu digo, mas a senhora dá o quê? Ah, eu dou de vez em quando o óleo ungido. Ele não podia. Na cara dela. Não podia. Como, pastor? Não. O óleo representava o quê? O Espírito Santo. É simbólico. Você não precisa dar nada. Você não vive na graça? A senhora não prega a graça? É, prega a graça então. Não pode dar nada. Se a senhora não dá sal, se a senhora não dá batismo, se a senhora não faz nada, o que, é que vai dar óleo? Tem que fazer puro. Não pode ter mistura. Amém? E ela olhou para mim. A sua igreja, a minha igreja não prega nada. Nada de dar óleo, e nada disso. Tudo que era da lei, a gente não pratica. Lá na minha igreja, a gente só prega a graça e a verdade. A graça e a verdade. Ela falou, qualquer dia eu vou lá na sua igreja. Amém? Amém. Falei na cara dela. Só não pode misturar graça com lei. Não, mas eu misturo. Olha o quê? Quem que se usava na lei? O óleo. O óleo hoje é o Espírito Santo. E ela ficou só atrás de mim. Então, Paulo está dizendo para eles que o sacrifício de Jesus é superior a tudo isso. E ele diz aqui, ó, querendo isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda é o caminho do santo lugar, não se manifestou. Entendeu? Enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Ele só se manifestou no segundo quando Jesus veio. Amém? E isto, a parábola para a época, quer dizer, uma história para a época presente. E segundo esta, se oferece tantos dons como sacrifício, embora este, no tocante à consciência, seja eficaz para aperfeiçoar aqueles que prestam culto. Então, tanto no velho, tanto no tabernáculo da lei, como no tabernáculo espiritual, precisava de alguém dar alguma coisa, doar. Tanto no... Paulo está fazendo uma comparação, tanto no velho como no novo, alguém precisava doar. O sacerdote tinha que oferecer alguma coisa para ele, para depois o povo. Então, no velho, o sacerdote dava os dons. E no novo, Jesus deu o próprio corpo. Aleluia!
Ele é o Senhor. Ele deu o próprio corpo na cruz. Glória a Deus. Amém? Então, ele está falando aqui, os dons como sacrifício, embora este no tocante à consciência, porque aqueles sofrimentos, aquele sacrifício que eles faziam, só purificava ali naquela hora, naquele dia, mas a pessoa tinha que voltar de novo para receber perdão. Amém? Então, tinha que voltar sempre. Então ele diz aqui, ó, e isto por parábola, para a época presente. Segundo esta, se oferece tanto os dons como sacrifício, embora este no tocante à consciência seja ineficaz. Quer dizer, a pessoa não tinha consciência do perdão, que perdoava e estava perdoado. Você não tem certeza da sua salvação? Por quê? Porque você foi lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então a sua consciência está tranquila. Mesmo você sendo um pecador, mas a sua consciência é tranquila. Amém? Você sabe que o seu nome está escrito lá no livro da vida. Aleluia! Os quais não passam de ordenança. Ele falou, aqueles sacrifícios não passam de ordenança, baseado somente em comida, bebida e oblações, quer dizer, imposta até o tempo oportuno da reforma, até Jesus chegar. Aí Jesus chegou, no versículo 11, ele diz assim, ó, o sacrifício de Cristo é perfeito e... Agora ele vai falar do tabernáculo celestial. Tabernáculo da carne já foi. Aliança passada, já foi. Agora a nova aliança. Quando, porém, vem Cristo como sumo dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito, não feito por mãos de homem, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bode, nem de bezerro, mas pelo seu próprio, entrou no santo, uma vez por todas, tendo obtido eterna remissão. Portanto, se o sangue de bode, de touro e cinza de uma novilha, aspergido sobre os contaminados, santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de quem? De Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras para servirmos ao Deus. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebe a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Amém, igreja? Olha que lindo. Paulo era um homem que ele conhecia tudo da lei judaica, porque desde criança ele foi criado no templo, aprendendo com os maiores líderes judaicos. Então Paulo Deus não escolheu a pessoa melhor para explicar do que Paulo, porque ele conhecia tudo. Amém? Então ele explica direitinho, né? Ele fala do tabernáculo da carne, da terra, e aqui ele está falando do tabernáculo celestial, que Jesus é o próprio Cordeiro, que tudo isso aqui é superior àquilo lá, e eles queriam voltar. Os judeus os hebreus aqui já estavam com as malas prontas para voltar, quando Paulo chega e dá a lampada, e eles se aprumam novamente. Amém? Isso serve para nós também. Nós temos que ser gratos a Deus em tudo. Eu dou graças a Jesus por conhecer a graça e a verdade, principalmente ao meu Deus, por ter enviado o seu Filho amado. Amém, igreja? Então, ele está falando aqui, né, sobre a nova aliança. Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que,
intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança. Recebam as promessas da eterna aqueles que têm chamado. Você é chamado? Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de morte, visto que de maneira nenhuma tem força da lei enquanto vive o testador. Ele está dizendo o seguinte, que quando uma pessoa tem um testamento, enquanto ele é vivo, ele faz um testamento. Eu vou deixar isso aqui para minha filha, vou deixar isso aqui para o meu sobrinho. Ele faz um testamento. Mas ele está vivo. Enquanto ele está vivo, não tem valor nenhum. Amém? Mas quando ele morre, abre-se o quê? Inventário. É assim? Vai abrir o inventário. A pessoa, mas eu só tenho uma casa, mas vai abrir o inventário. Você é um herdeiro. Nós somos herdeiros de Cristo. Nós somos herdeiros do céu. Aleluia! Glória a Deus! Entendeu? Aleluia! Então ele diz aqui, ele faz a comparação. Se o testador está vivo, não tem valor. Mas se ele morrer, tem valor. Amém? Quem morreu na cruz por você? Jesus. Pois o testamento só é confirmado no caso de morte, visto que de maneira nenhuma tem força da lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerro e de bodes com água e lá tinta de escarlate, isopor, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o... Está vendo? Moisés também fez isso. Ele aspergiu e aspergiu o povo também, com o sangue de bode, que já significava o sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Versículo 11. Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para os outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo, todos os utensílios do serviço sagrado. Moisés consagrou. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificavam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios. Que aquilo ali tudo era símbolo. Mas quando Moisés jogava o sangue lá, consagrava, né? Mas não era por muito tempo. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifício a eles, superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura de verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então Jesus, ele está dizendo aqui, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas. Amém? Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada um entra no santo dos santos com seu sangue alheio. Quer dizer, ele estava falando, aquele povo precisava disso, o sumo sacerdote antigo. Mas Jesus não precisou nada disso. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o quê? O pecado. E assim como o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que guardam para a salvação. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus, voltando aí, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Você vai ver como é que Jesus já está na glória. Ele já passou por tudo isso que Paulo está falando aqui. Hebreus 1, capítulo 1. Voltando ao primeiro. Capítulo 1, versículo 3. Diz assim,
E ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois, olha só, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Quando Jesus consumou tudo na cruz, ele foi levado ao céu, ele ascendeu, ele foi ao céu. Como sumo sacerdote, ele penetrou e sentou à direita de Deus, para interceder por nós. Então, quando vem acusar um cristão, aí Deus olha e vê as mãos de Jesus furadas. Então, ele pagou para você. Jesus pagou o preço para você. Então, nós temos que tirar daqui uma lição, a ser grato a Deus pela sua salvação. Você é grato a Deus? Então, você é a pessoa certa que Jesus defende no céu, é você. Aleluia. Amém, igreja? Permaneça na graça. Não tente voltar à lei, como eles queriam voltar. Siga o sacerdote celestial, porque ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele já fez tudo, descansou. Jesus veio, ele não tinha pecado, se fez pecado, ele venceu a morte, a primeira morte, o diabo, e ele vai voltar, diz aqui em Hebreus, finalzinho do capítulo 9, ele vai voltar para redimir a sua igreja. Você vai ser arrebatado. Esse é meu, ninguém toca. E eu quero ser, Senhor, como vaso do... Vamos ficar de pé. Quebra-me e me faça de novo, que me faça. Eu quero ser, eu quero um vaso, como tu queres, Senhor amado, Senhor amado, como vai? Quebra minha vida e me faça. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Você já é um vaso novo. Você já é, minha irmã. Você é lavado no sangue daquele que morreu na cruz por você. Oh, glória a Deus! Agradeça ao Senhor pela sua salvação, pela sua alegria de estar na casa do Senhor. Jesus te renova nesta manhã, minha irmã, meu irmão. Você está seguindo ao sumo sacerdote eterno.